Muy buenas noches, amados hermanos presentes, Amados amigos e irmãos presentes e radiovintes, é para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo no qual nós estamos vivendo. Para isso quero ler a passagem que foi lida faz alguns momentos pelo reverendo Miguel Bermúdez Marim, do livro dos Atos, capítulo 3, vamos ver aqui, versículo 18 em diante, onde disse: Mas Deus cumpriu assim o que tinha antes anunciado por boca de todos os seus profetas, Jesus Cristo, que Cristo havia de padecer. Assim que arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham da presença do Senhor tempos de refrigério, e Ele envia Jesus Cristo, que já dantes vos foi anunciado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Que Deus nos permita entender Sua palavra, seu programa correspondente ao nosso tempo. Nosso tema para esta ocasião é o mistério da restauração de todas as coisas. Podem sentar-se, tenham a bondade. Para esta restauração de todas as coisas, há grandes promessas divinas na Escritura Sagrada. E foi cada uma dessas promessas falada por Deus através dos santos profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E encontramos que todas estas promessas são para serem cumpridas no último dia, que é o tempo da restauração de todas as coisas, para os escolhidos de Deus. Depois virá outra etapa para a restauração do universo completo. Agora, vejamos o que corresponde a nós neste último dia. A promessa é que vem os tempos da restauração de todas as coisas. Quando se fala de uma restauração, é porque houve uma queda. Algo saiu do lugar correspondente e por isso tem que ser tomado e trazido de novo ao seu lugar. E assim, ser restaurado, ou seja, ser colocado de novo em seu lugar. E agora, o ser humano, lá no princípio, foi criado por Deus em seu corpo teofânico, na sexta dimensão, onde esteve vivendo uma temporada, e Deus estava também ali na sexta dimensão, em seu corpo teofânico, o qual é conhecido também como o anjo de Jeová, o anjo do pacto, ou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó, e a diferentes profetas no Antigo Testamento na forma de um anjo com um corpo. Também apareceu na forma de um varão. E Deus disse que neste anjo, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, estava o nome de Deus. E agora, vejam como Adão morou nesta dimensão divina, nesta sexta dimensão, a dimensão chamada o paraíso, onde primeiro
Deus criou para Adão um corpo teofânico, ou seja, um espírito teofânico. E assim Adão viveu em seu corpo teofânico, em sua teofania, certa quantidade de tempo, mas depois Deus o trouxe a um corpo de carne, criado do pó da terra. Vejam, Adão não podia lavrar o paraíso, o jardim do Éden, porque ele ainda não estava em um corpo de carne. E por isso Deus lhe criou um corpo de carne também, para que assim Adão se encarregasse do jardim do Éden e ali lavrasse o jardim do Éden. Agora, vocês sabem o que foi o primeiro que Deus criou quando criou ao homem? Criou um agricultor. E vejam vocês, o colocou no jardim do Éden para quê? Para lavrar o jardim do Éden. O que é um agricultor? O que é que faz um agricultor? Pois lavrar o terreno que ele tem. Agora vejam como em tal simplicidade Deus colocou a criação mais importante que Ele tinha colocado na terra, que é o ser humano. Encontramos que todas as coisas Deus a colocou sob o domínio de Adão. Árvores, peixes, aves, animais, tudo colocou sob o domínio ou governo de Adão. E Adão, vejam vocês, era o rei, governante de todas as coisas, mas seu governo ou domínio ia ser confirmado. Ia ser confirmado. Mas antes de ser confirmado, encontramos que Deus fez também uma companheira para Adão, de onde a tirou? Do seu lado. E por isso é que quando lhe dizemos à esposa, os jovens dizem, um jovem diz à sua noiva, eu te amo, não lhe diz, eu te amo com toda a minha cabeça. Nem lhe diz, eu te amo com toda a minha mão, ou eu te amo com meus pés. Ele diz, eu te amo com todo o meu coração. Porque do seu lado saiu a primeira mulher, Eva, carne da sua carne e ossos dos seus ossos, de Adão. E foi chamada como? Varoa. Depois foi mudado o nome por causa da queda, pois Eva significa mãe de todo vivente, de todo ser vivente. E agora, vejam vocês, eles estavam no jardim do Éden e ali estavam duas árvores, os quais, vejam vocês, árvores na Bíblia se representa homens. Veja, vamos ver isto claro, seres, homens, aqui. Vejam aqui isto claro para que tenham um quadro claro do que estamos falando e do que a Escritura nos ensina. Para que possamos compreender que nessas parábolas, nesses símbolos, Deus reflete, representa as coisas do reino de Deus. Disse, São Mateus capítulo 3, versículos 10 em diante diz, vamos ver 8 em diante. Ao ver ele, João, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos
dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que Deus pode levantar filhos a Abraão até destas pedras. Vejam, até está usando pedras para representar o quê? Seres humanos, filhos de Abraão. E até está usando víboras, serpentes, para representar aqueles fariseus ou saduceus e fariseus que vinham a ele. Não para crer, mas para ver no que podiam encontrá-lo fora da Escritura, para condená-lo como um falso profeta e apedrejá-lo. Ou seja, que não vinham porque queriam escutar a voz de Deus e arrepender-se, mas vinham por criticar e para ver se podiam conseguir que João fosse condenado à morte. Continua dizendo João. E agora está posto o machado à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. A que árvore se refere? Se refere a seres humanos. Também o Senhor Jesus Cristo usou esses símbolos, essas parábolas. E vejam vocês, em São Mateus capítulo 15, e versículo 13 nos disse da seguinte maneira, e vejamos, capítulo 15, versículo 13 nos disse nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quero ler esta escritura, disse, porém respondendo, ele disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Está representando a seres humanos em quê? Em plantas. E na parábola do trigo e do joio, Cristo, com o trigo representou os filhos do reino, os filhos de Deus, e com o joio representou os filhos do mal. São estas parábolas, ou provérbios, ou comparações, tipos e figuras de coisas que estão no programa de Deus. E tudo o que Deus fará está simbolizado através de toda a Escritura. Sempre você encontrará os símbolos do que Deus faz em cada tempo. Você encontrará os símbolos também do que Deus fará no futuro. Portanto, é muito importante conhecer estes símbolos, para assim poder ver o que está anunciado para o tempo em que a pessoa vive e o que está anunciado para o tempos futuros. E agora encontramos que nestes símbolos de árvores, plantas e coisas assim, vejam vocês, serpentes também, porque João disse sobre essas pessoas, disse, raça de víboras, geração de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Também Cristo falou de serpentes, se referindo a pessoas que se levantaram contra ele. E agora, também a Bíblia nos fala em Gênesis da serpente, que era mais astuta que todos os animais do campo e enganou a Eva. Agora vejamos estas duas árvores que se encontram no jardim do Éden. A árvore da vida é Cristo. E a árvore da ciência do bem e do mal é o diabo. E para o ser humano poder comer de um dos dois, tem que uma dessas árvores fazer-se carne, para assim o ser humano poder comer. E agora vejam vocês, o diabo se fez carne na serpente. E a serpente não era um réptil como atualmente vocês conhecem
as serpentes, sino que mas que la serpiente, a esa raza de la serpente, serpiente, essa raça da serpente, era era el animal más cercano o animal al ser mais humano. próximo do Estaba ser entre el humano. chimpancé, Estava entre o chimpanzé e o ser humano. era alto, Era más alto, que el ser mais alto que o ser humano, de unos 2 o 3 metros, de uns 2 ou 3 más de metros, de 2 metros, ou mais de 2 metros, unos 3 metros, uns 3 metros. y tenía E tinha corpo parecido al ser humano, parecido ao ser humano. Caminhava ereto, falava, vejam, está falando com a Eva, ahí en Génesis, Aí em Gênesis, capítulo 3, era el más astuto, era o mais astuto, razonaba, raciocinava. Vejam todas as coisas que tinha la serpiente. a serpente. Cuando se habla de la serpiente, Quando todos se saben que fala hay da serpente, todos serpiente sabem que há macho. serpente fêmea e serpente macho. Así es E assim é esta raça da serpente que houve lá en el libro del Génesis. no livro do Gênesis. Esa es la raza Essa é a raça que la ciencia que a ciência ha tratado de conseguir tentou conseguir y solamente ha encontrado, e somente encontrou seus corpos. y cuando ha encontrado sus E cuerpos, quando encontrou seus corpos, dizem, el ser humano o ser humano existió existiu hace 2 millones de años. faz 2 milhões de anos, porque encontramos um corpo de 2 milhões de anos. Depois encontram outro 20.000 años de 20 atrás, mil anos dicen, atrás, hemos dizem, encontramos um corpo de 20 mil anos atrás. Portanto, o ser humano estava vivendo faz 20 mil anos atrás. encuentran un cuerpo Encontram um corpo de esos, desses, de esa raza de la serpiente, desta raça da serpente, 100 millones de de años. 100 milhões de anos, e dizem, El ser humano o ser humano já estava na Terra faz 100 milhões de anos. y así por el estilo, E assim por diante, para que tenha um exemplo do que quero dizer. y ellos no saben E eles não que sabem esos son los cuerpos que esses são os corpos da raça da serpente que existiu y que e que, por causa de la maldición por que causa Dios da le echó a la maldição que serpiente Deus porque lançou à engañar, serpente por enganar a Eva, un engaño, um engano, seducción, sedução, disse que foi, dice no como la serpiente, disse, que não era- como Caín, que era não del como maligno, Caim, que era do maligno, e matou seu irmão Abel. Abel. Si era del maligno, Se era do maligno, Adão não era o maligno. engañó a Eva, Quem foi pues la que serpiente. quem enganou a Eva? Pois a serpente. Um filho da serpente foi Caim. Por eso, Por isso é que a raça humana perdeu seu direito à vida eterna e a ter um corpo eterno, porque não foi um pecado de comer uma fruta literal, mas foi um pecado de infidelidad de infidelidade de Eva a su esposo, a seu esposo Adão. le fue infiel con Foi infiel com esse homem esa raza de dessa raça da serpente, en el cual no qual estaba estava o diabo encarnado. ese animal, la Esse serpiente, animal, a serpente, não tinha alma, pero tenía lugar para mas tinha lugar para a alma. E aí entrou o diabo e se fez carne un animal, em um animal, en la serpiente. na serpente. Ahí está el misterio. Aí está o mistério do pecado original lá no Jardim do Éden. Y ahí podemos ver E aí podemos ver los dos árboles, as duas árvores, a árvore da vida, que é Cristo, e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal, vejam vocês como se fez carne na serpente y engañó e enganou a Eva. que la raza humana E fez com que a raça humana caísse da vida eterna e perdesse os direitos ao título de propriedade había sido que lhe concedido tinha sido concedido por Deus. y el ser humano, E o ser humano, al perder sus ao derechos, perder seus direitos, encontramos que aparece en la tierra, aparece na terra, vive un tiempo. vive um tempo e depois morre. Esa es la realidad. Essa é a realidade do ser humano. Y vean, y tanto E vejam, e tanto orgulho que algumas pessoas têm, e vejam, solamente
somente vivem um tempo aqui, depois vai ficando velho, vão ficando velhos, e quando são jovens, alguns ficam muito orgulhosos porque são muito formosas ou muito formosos, e depois quando chegam aos 70 ou 90 anos, já não se nota tanto a beleza que tinham quando tinham de 18 a 30 anos ou a 40 anos. Por quê? Diz a Escritura que a juventude é o quê? Vaidade. Assim que tem que haver, então, um propósito pelo qual nós estamos aqui. O propósito é o programa divino, que corresponde ao tempo em que a pessoa vive, para que a pessoa faça contato com Deus e seu programa e receba o perdão dos seus pecados, sejam lavados seus pecados no sangue de Cristo e receba o Espírito de Cristo e assim nasça de novo, da água e do Espírito, e receba um corpo teofânico da sexta dimensão. Porque desde a queda do ser humano, o ser humano esteve nascendo na terra e esteve obtendo um corpo mortal, corruptível e temporário. E esteve obtendo um espírito do mundo, da quinta dimensão, quando realmente tinha que obter um corpo da sexta dimensão, um corpo teofânico da sexta dimensão, o espírito teofânico da sexta dimensão primeiro, e viver nele uma temporada, e depois vir a esta terra e se fazer carne aqui. Mas por causa da queda no Jardim do Éden, o ser humano esteve vindo por meio da união de um homem e de uma mulher, porque ali no Jardim do Éden se lançou a sorte de como viria a raça humana. E ao vir por sexo, está condenada à morte. Porque o salário do pecado é morte. Vejam vocês, vem na forma em que Eva pecou com a serpente. E agora, vejam vocês, que por isso se requer o sangue de Jesus Cristo para limpar-nos de todo o pecado. Por isso veio Cristo, a árvore da vida, se fez carne, se fez homem, para poder realizar sua obra de redenção. E agora, do dia de Pentecostes em diante, estiveram nascendo no reino de Deus milhões de seres humanos, crendo em Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Cristo, e assim nascendo na sexta dimensão, nascendo nesse corpo teofânico da sexta dimensão, obtendo esse corpo teofânico que é chamado anjo de Jeová, que acampa ao redor dos que o temem e os defende, para depois, no último dia, receber um corpo eterno. Os que já partiram, mas que foram crentes em Cristo e receberam seu Espírito Santo, vão ressuscitar no último dia, ou seja, no sétimo milênio, que é o tempo da restauração para os escolhidos de Deus. E nós, os que vivemos, vamos ser transformados e vamos ter o corpo eterno. E assim estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam que o novo corpo que teremos não virá por meio da união de um homem e de uma mulher, nascendo por meio de uma mulher, mas que será por meio de criação divina. Cristo criará para cada um de vocês e para mim também um corpo eterno. Ele transformará esses corpos, se estivermos vivos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem no corpo eterno, no qual eles vão ressuscitar. E nós, pois, seremos transformados e teremos também o corpo eterno. Deus, para a criação do corpo eterno, dos que partiram, dos que morreram, tomará do pó da terra, Ele lhes criará um corpo novo. E para nós, também tomará do pó da terra e nos criará um novo corpo. Mas onde está esse pó da terra que tomará? Este corpo é do pó da terra, ou seja, que já vocês têm e eu também já temos. O pó da terra que Deus vai usar para transformá-lo e criar um corpo eterno. Assim que vejam vocês como vai ser todo este programa divino correspondente ao último dia, que é o tempo da restauração
de todas as coisas. A restauração de todas as coisas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não somente a restauração à fé dos pais, dos apóstolos, mas a restauração a tudo que Adão perdeu, Adão e Eva perdeu na queda, a restauração ao corpo eterno, a restauração à vida eterna, a restauração ao governo eterno, a restauração a tudo o que Adão e Eva tinham antes da queda. Por isso Cristo morreu na cruz do Calvário para nos redimir, comprar todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E no último dia ele prometeu a restauração total, a vida eterna com um corpo eterno, para vivermos por toda a eternidade como reis e sacerdotes no reino, no glorioso reino de Jesus Cristo, reino milenial e depois o reino por toda a eternidade. Porque esse reino de Jesus Cristo será para toda a eternidade. Assim que podemos ver que vem da parte de Deus uma restauração de todas estas coisas que Adão e Eva perdeu na queda. Mas para esta restauração se requer que o título de propriedade dos céus e da terra, de toda a criação, o qual se encontra na destra do que está sentado no trono em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 e diante, seja tirado da mão da destra do que está sentado no trono, seja aberto e seja feita a reclamação de tudo o que Cristo redimiu, seja feita a reclamação de toda a criação, incluindo o ser humano. Disse Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante: vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E me disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Aqui o ancião anuncia a João que há um que tomará esse livro e o abrirá, o qual venceu. E ele prevaleceu. E ele é o único digno para tomar esse livro. Esse é o título de propriedade dos céus e da terra. É o livro da redenção, é o livro da vida. É o livro da vida do Cordeiro, o qual está na destra de Deus. E para a restauração de todas as coisas, se requer que esse livro regresse à raça humana. Porque a raça humana, o ser humano, não pode ser restaurado à vida eterna sem que esse título de propriedade seja restaurado ao ser humano. E agora, continuamos lendo. Disse: olhei e vi no meio do trono e dos 4 animais viventes e no meio dos anciãos, e estava em pé um cordeiro como tinha sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Agora vejam. O ancião disse a João: não chores. João estava chorando porque ele sabia que se não se achasse nenhum digno de tomar esse livro e abrir esses selos, tudo estava perdido. Tudo regressaria ao que era antes da criação, ou seja, tudo regressaria a Deus. E somente Deus continuaria existindo, mas todas as demais coisas deixariam de existir. E tudo regressaria a ser um pensamento na mente divina. Ou seja, que tudo voltaria a ser um atributo de Deus sem se manifestar. Mas o ancião disse a João: não chores. Ou seja, quando diz a uma pessoa não chores, o estão consolando.
E se lhe dizem, olhe, não chores, porque o problema que você tem ou que estás vendo, tem uma solução. E te vão mostrar a solução, pois depois te seca os olhos para ver. Porque ninguém quer estar chorando. Chora-se por algum motivo que causa tristeza ou alegria. E João estava chorando não por alegria, mas sim por tristeza. Toda a criação voltaria ao nada, deixaria de existir. Isso sim que era uma coisa muito triste, a qual João estava vendo, porque não se achava nenhum digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que tomasse esse livro e abrisse este livro selado. Mas o Senhor lhe disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu, o qual venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E quando diz assim a João, depois João olhou, buscou este leão, e olhei, disse João, e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos estava em pé um cordeiro como sendo morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono. Agora, aparentemente aqui há uma contradição, porque o ancião lhe disse, eis aqui o leão da tribo de Judá, e quando João olha, o que vê é um cordeiro. Há alguma contradição aí? Aparentemente há, mas realmente não há nenhuma contradição. Este cordeiro, que é também para o ancião, o leão da tribo de Judá, veio e tomou da mão do que estava sentado no trono o livro selado com 7 selos. Nem era um leão, nem era um cordeiro. Era um homem, porque veio e tomou. Um cordeiro não pode tomar um livro, nem um leão, a menos que o agarrem com a boca. Mas vejam vocês, Cristo é o leão da tribo de Judá, e Cristo também é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Como João, o apóstolo, conheceu? João, o apóstolo, lhe conheceu como o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário, pois assim o apresentou a João Batista. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o ancião o está vendo como o leão da tribo de Judá, porque saiu do trono de intercessão para se apresentar diante de Deus, diante do trono de Deus, para tomar o livro e assim obter os direitos pelos quais ele morreu, para realizar a restauração de todas as coisas. E quando Cristo toma esse título de propriedade, tudo lhe pertence agora. E aí é onde o que foi visto pelo profeta Daniel, no capítulo 7, onde o Filho do Homem, que é Cristo, veio até o ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ele foi dado o domínio e glória e reino para que todos os povos, nações e línguas lhe servissem. O seu domínio é um domínio eterno que nunca passará, e o seu reino um que não será destruído. Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 14. Ele obtém esse poder, domínio e autoridade e reino quando ele toma este livrinho da destra do que está sentado no trono, porque obtém o título de propriedade, obtém todos os direitos contidos nesse título de propriedade, assim como quando há um testamento de uma propriedade, ou seja, uma escritura de uma propriedade. E essa escritura, vejam vocês, está no nome de uma pessoa. E nessa escritura há uma casa, ou muitas casas, vamos dizer, há 8 casas. Há também árvores, há também
uns quantos hectares de terreno. Tudo isto está nesta escritura. E aí está o nome da pessoa que é dona desta propriedade. Mas essa pessoa não pode apresentar-se e dizer: eu sou o dono desta propriedade. Isto está muito bom, mas quando se requer a evidência em uma corte, a evidência é a escritura. Uma escritura no nome desta pessoa. Uma escritura que fale sobre essa propriedade e que essa propriedade lhe pertence a ele. E se foi vendida, pois que apareça que ele a comprou. E agora, esse título de propriedade do livro da vida do Cordeiro é a escritura, onde está tudo o que Cristo comprou com o seu sangue precioso quando morreu na cruz do Calvário, o qual pertence a Deus. Mas no jardim do Éden tinha perdido, e o diabo tinha se apoderado da propriedade de Deus, a herança dos filhos e filhas de Deus. E agora, Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário, pagou o preço e comprou assim essa propriedade contida nesta escritura, nesse livro selado com 7 selos. E diante da corte divina, vejam vocês, este livro tem que ser aberto. E vejam que este livro está na destra do quem está sentado no trono, ou seja, que é Deus, o juiz de toda a terra. E Cristo, o Cordeiro de Deus, que é também o leão da tribo de Judá, toma esse livro, abre-o no céu, e no céu ele faz sua reclamação, e vem à terra. Em Apocalipse, depois em Apocalipse capítulo 10, com o livrinho aberto já em sua mão. Livro que esteve fechado. Desde que o ser humano caiu no jardim do Éden, encontramos que o ser humano não sabia desse livro. E mesmo que estava na revelação apocalíptica e nas profecias de Daniel, o ser humano não compreendia o que era este livro. Mas agora vejam como Deus permite que seus filhos saibam o que é este livro, o que representa para nós. E que esse título de propriedade, ao ser tomado por Cristo no céu e trazido à terra, significa que o ser humano vai ser restaurado à vida eterna novamente. E por isso Cristo em Apocalipse capítulo 10 vem com o livrinho aberto em sua mão, para poder chamar e juntar os seus escolhidos e trazer os mortos em Cristo, ressuscitados em corpos eternos, e os que vivemos, poder nos transformar e nos dar um corpo eterno, como Ele prometeu, para ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todo filho de Deus, escrito no livro da vida do Cordeiro, será restaurado à vida eterna, terá um corpo eterno, e também o espírito teofânico da sexta dimensão, que é um corpo da sexta dimensão. E todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esta restauração à vida eterna dos escolhidos de Deus é para o último dia, que é o 7º milênio, e que também é o dia do Senhor, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos disse Deus por meio do profeta
Moisés no Salmo 90, versículo 4, e também nos disse pelo apóstolo São Pedro em sua segunda carta, capítulo 13, versículo 8, que um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Agora, vejam como a restauração de todas as coisas vem para o último dia. E agora, o ser humano vai ter a oportunidade de comer esse título de propriedade, esse livrinho. Vejam que esse livrinho, o qual estando no céu, ninguém podia nem olhá-lo, nem abri-lo e lê-lo. Agora em Apocalipse capítulo 10, veja o que acontece com esse livrinho. E vi descer do céu outro anjo forte, vestido de uma nuvem, com o arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. É Cristo vindo. É a vinda de Cristo. Nas nuvens, como disse Jesus Cristo em São Mateus 24, versículo 30 em diante. E lemos também essa escritura para que tenhamos um quadro claro. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos, desde um extremo dos céus até o outro. Aqui temos a profecia por Cristo em Apocalipse, temos mais luz sobre a vinda de Cristo, a respeito da vinda de Cristo nas nuvens. Aqui o encontramos vindo em uma nuvem, vestido de uma nuvem. E vem com o livrinho aberto em sua mão. É Cristo, o anjo forte, vindo nas nuvens para depois estar manifestado na terra em carne humana. E assim o Verbo novamente fazer-se carne, estar manifestado em carne, para nos dar a comer desta árvore da vida. E o que nos dará a comer? Qual é o fruto da árvore da vida? Estará nos dando a comer esse livrinho aberto. Mas há uma ordem divina para poder comer deste livrinho aberto. Vejam vocês. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 8 em diante, disse: a voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele me disse: toma-o e come-o. E te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E era doce na minha boca como mel, mas quando o comi, amargou o meu ventre. E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Vejam vocês que este livrinho, que ninguém podia nem olhar, quando Cristo toma no céu e o abre, e depois o traz à terra em sua vinda, depois o entrega a um homem. João, o apóstolo, é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo com seus mensageiros, passando por suas diferentes etapas ou eras. E encontramos que João, o apóstolo, representando a igreja com seus anjos mensageiros, esteve vendo a Cristo manifestado de era em era. E Cristo deu a palavra de era em era. Mas para o último dia, Cristo nos dará toda a sua palavra, nos dará a sua mensagem final. E para isso, Cristo, na era da pedra angular, estará nos dando a comer esse título de propriedade.
o entrega ao seu anjo mensageiro para que o coma. É a palavra. Ele come a palavra. É doce em sua boca, porque não há nada mais doce na boca para pregar aqui a palavra de Deus, para falar. Não há outra coisa mais doce que a palavra de Deus, mas no ventre será amargo. Ou seja, que por causa desta palavra lhe virão provas, perseguições, apertos e muitos problemas. Mas é melhor ter a palavra de Deus, mesmo que a pessoa tenha problemas, que não ter problemas e não ter a palavra de Deus. Do que vale o homem se ganhar todo mundo e perder a sua alma? De nada lhe serve. E quem ouve minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna. Assim que não importam as amarguras que uma pessoa passe pela palavra de Deus, tem vida eterna. E depois toda lágrima será secada, enxugada. E já nem se recordará da dor, das provas e sofrimentos pelos quais passou. Ou seja, não se recordará nem sentirá dor, porque isso é temporário. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E quem faz a vontade de Deus permanece também para toda a eternidade. E agora, vejam como esta palavra vem no último dia. E esse anjo é representado em João o apóstolo, que come esta palavra, que recebe esta palavra e a come, que recebe esse livrinho e o come, é o anjo do Senhor Jesus Cristo da era da pedra angular e dispensação do reino, que é o mensageiro da etapa da era da pedra angular da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele, ao comer esta palavra, esta mensagem, este livrinho, depois o compartilha com a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. Porque este é o servo fiel e prudente que dá este alimento espiritual aos escolhidos de Deus, na casa de Deus, na era da pedra angular. Como os 7 anjos mensageiros foram os servos fiéis e prudentes das suas eras, que deram o alimento espiritual correspondente a cada era aos filhos de Deus. São Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 47, nos fala do servo fiel e prudente. E também o capítulo 12 de São Lucas, versículos 35 ao 44, e também o capítulo 13 de São Marcos. E vejam vocês como para o último dia estaríamos escutando a mensagem que dá a conhecer todas as coisas que hão de acontecer, porque esta é a mensagem que traz o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual come o livrinho que lhe é entregue, o livro que tinha sido selado, mas que já está aberto. E ele profetiza sobre muitos povos, nações e línguas as coisas que hão de acontecer sobre esses povos, nações e línguas. Tanto os juízos divinos que virão sobre a terra, sobre povos, nações e línguas, como também as bênçãos divinas que têm que vir sobre povos também, sobre nações, sobre línguas. Agora, vejam vocês, haverá nações que vão receber os juízos divinos e haverá nações que vão receber as bênçãos de Deus. Tudo isto será revelado pelo anjo de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, porque este é o mensageiro enviado por Cristo para dar testemunho destas coisas que em breve devem acontecer, das quais Cristo falou em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde diz: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Sobe aqui. Ou seja, a era da pedra angular. E aí Cristo, manifestado em seu anjo mensageiro, nos dá a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Este anjo mensageiro é o profeta da dispensação do reino, da 7ª dispensação, que vem com a mensagem do evangelho do reino, pregando a palavra de Deus e dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer.
Este é o anjo que no último dia come este livrinho e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, e dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Em Apocalipse, vejam, capítulo 22, versículo 6, as coisas que Cristo disse que daria a conhecer aos que subisse onde ele estava, porque ele estaria manifestado aqui em cima, a era da pedra angular, em seu anjo mensageiro. Agora é por meio do seu anjo mensageiro que ele dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Disse Apocalipse 22, versículo 6, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Por meio de quem são dadas a conhecer as coisas que em breve devem acontecer? Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o instrumento de Cristo, o qual Cristo estaria manifestado no último dia. Jesus Cristo, o Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Para quê? Para sermos restaurados neste último dia. Sermos restaurados à vida eterna com um corpo eterno e sermos restaurados ao reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, ao glorioso reino que Cristo terá aqui na terra. Este glorioso reino milenial. Para podermos estar nesse glorioso reino milenial com Cristo reinando, necessitamos receber o corpo eterno. Necessitamos ser restaurados à vida eterna e sermos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 22, versículo 16, também Cristo nos fala do seu anjo mensageiro e nos diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo envia para dar testemunho destas coisas que em breve devem acontecer? Ao seu anjo mensageiro. É por meio do seu anjo mensageiro que Cristo estará manifestado em Espírito Santo, nos falando e nos dando a comer deste livro que ele abriu no céu e o traz para a terra ou à terra em Apocalipse capítulo 10. E é por meio da mensagem de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro que nós, ao receber esta mensagem, ao comê-lo lá na alma, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra vindo aos escolhidos de Deus no último dia, e os escolhidos de Deus recebendo esta palavra por meio do Espírito Santo através do anjo mensageiro de Jesus Cristo e comendo esta palavra lá na alma e assim alimentando nossas almas neste último dia. Deus, vejam vocês, coloca a sua palavra onde? Aqui em Apocalipse capítulo 10 é colocado na boca do anjo do Senhor Jesus Cristo, representado em João o apóstolo. Já não está João o apóstolo aqui na terra, mas no último dia estaria o anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, no anjo de Jesus Cristo se cumpriria esta escritura. Agora, por quê? Ele come este livro e depois lhe corresponde profetizar sobre muitos povos, nações e línguas? Porque ele é um profeta, o profeta da dispensação do reino. E não fará nada o Senhor Jeová sem que revele antes seus segredos a seus servos, os profetas. Amós, capítulo 13, versículo 7. E em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante, nos disse o profeta Moisés, profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvireis. E no versículo 18 em diante, deste mesmo capítulo 18, capítulo 18, versículo 18 em diante de Deuteronômio, segue dizendo, profeta lhes levantarei do meio de teus irmãos como tu, ou seja, diz Deus a Moisés, vou levantar o povo um profeta, dentre eles como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. Por isso é que a Bíblia
veio por meio dos profetas de Deus, porque Deus colocou na boca deles sua palavra. Eles falaram esta palavra e também escreveram esta palavra, e a temos impressa. E ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. O que fala um profeta quando é enviado por Deus? Tudo o que Deus mande. E Deus coloca em seu coração e na sua boca para ser falado. Esta pessoa come esta palavra. Come esta mensagem da parte de Deus. Isto também está representado também lá no livro do profeta Ezequiel, quando ele comeu um livro, ou um rolo, um livro em forma de rolo, o qual lhe foi entregue para que o comesse e depois profetizasse as coisas que continham ou tinham que acontecer. Vejam vocês aqui, no capítulo 3 de Ezequiel, versículo em diante disse, e também o capítulo 2 de Ezequiel, vamos ver o que diz. Disse, capítulo 2 de Ezequiel, versículos 6 em diante disse, versículo 13 em diante diz, e me diz, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais rebelaram contra mim até este dia. Eu, pois, te envio a filhos de duro rosto e obstinado de coração. E lhes dirá, assim disse Jeová, o Senhor. Acaso eles escutem? Acaso eles escutem? Mas se não escutarem, porque são uma causa rebelde, sempre conhecerão que houve profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas. Vejam por que diz filho do homem, de homem, porque um profeta é filho de homem ou filho do homem. Esse é um título de profeta. Filho do homem ou filho de homem. Por isso Cristo usava esse título também, porque era um profeta. Disse, e tu, filho do homem, não lhes temas, nem tenhas medos de suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e habites entre escorpiões, não tenhas medo de suas palavras, nem temas diante deles, porque são casa rebelde. Lhes falarás, pois, minhas palavras. Agora, vejam, Deus disse, vais falar minhas palavras. Portanto, Deus tem que colocar na boca deste profeta, e no coração deste profeta Ezequiel, sua palavra, a palavra divina. Vamos ver como é que Deus coloca esta palavra na boca e no coração deste profeta. Disse, mas tu, filho de homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Eu olhei, eis que uma mão estendida até mim, e nela havia um livro de rolo. Por que um livro de rolo? Porque antes a Bíblia, a Escritura e os livros não eram nesta forma, assim, encadernados assim, mas que eram rolos, pergaminhos enrolados, e tinham o nome ou título desse livro. E dentro estava o conteúdo deste livro. Assim como atualmente temos um livro e por fora temos o título deste livro. Mas por dentro está o conteúdo. E agora, vejam vocês, aqui Deus disse ao profeta Ezequiel, abre a tua boca, para que comas o que eu vou te dar. E quando abre a sua boca para comer o que Deus vai dar, há uma mão estendida com um livro enrolado, como se faziam os livros naquele tempo.
E agora ele tem que comer este livro. Mas vejam, ele está vendo isto na sexta dimensão, que é a dimensão da teofania, é a dimensão da palavra. Não é nesta dimensão, nem é um livro literal desta dimensão. Porque uma pessoa não vai comer um livro desta dimensão para depois dizer, agora eu vou profetizar tudo o que comi. Melhor, se é um profeta de Deus, recebe esta palavra na sexta dimensão. A come e a come lá em sua alma e depois dá a conhecer o conteúdo desta palavra que lhe foi dada por Deus. E agora vejam, vocês disse, e estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e havia escritas lamentações, suspiros e ais, ou seja, estavam escritos aí juízos divinos para o povo hebreu. Capítulo 3, continuamos lendo, disse, me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. E abri a minha boca e me fez comer, me deu a comer aquele rolo, e me disse, filho do homem, alimenta teu ventre, e enche tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, e era em minha boca doce como mel. Logo me disse, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala a eles com estas minhas palavras, com estas palavras que estavam neste livro, nesse rolo. E em Apocalipse, vejam vocês como se repete o mesmo panorama, onde o anjo forte que é Cristo em sua vinda dá a um homem esse livro, esse título de propriedade já aberto, para que o coma e depois profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E agora vejam vocês como para o último dia teríamos a palavra revelada no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E seriam dadas a conhecer todas essas coisas que devem acontecer nesse último dia, ou seja, seriam abertas. E assim, a restauração dos filhos e filhas de Deus se converteria em uma realidade. Quando se fala da restauração de todas as coisas, se fala da restauração à vida eterna dos filhos e filhas de Deus com um corpo eterno. Ou seja, está se falando da adoção dos filhos de Deus, que é a transformação dos nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. Por quê? Os primeiros que entram no programa da restauração de todas as coisas são os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus, ou seja, os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E para a restauração, vejam vocês também, o Senhor Jesus Cristo falou em São Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 13, dizendo, então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo, Jesus lhes disse, em verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não lhe conheceram, mas que fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem padecerá deles. Então os discípulos compreenderam que lhes tinha falado de João Batista. Agora vejam que para a restauração do coração dos pais aos filhos, ou seja, a restauração da fé, dos pais à fé, dos hebreus sob a lei,
sendo restaurados, ou seja, sendo convertidos à fé cristã, a fé dos apóstolos, veio João Batista. E depois, para a restauração do coração dos filhos, a fé dos pais, a fé dos apóstolos, a fé apostólica, veio o reverendo William Marron Branham, que foi o Elias, que viria em sua quarta manifestação como precursor da segunda vinda de Cristo, restaurando a fé cristã, restaurando aos filhos de Deus a fé dos pais, os apóstolos. E depois, para o último dia, temos também a promessa que Elias voltará pela quinta ocasião. E o que estará fazendo Elias pela quinta ocasião manifestado? Vejam vocês, quando veio pela terceira ocasião, veio restaurando. Quando veio pela quarta ocasião, veio restaurando. E quando vem pela quinta ocasião, virá também restaurando. Virá o tempo da restauração de todas as coisas. Ele restaurará todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Para esta restauração do último dia, estará Elias, ou seja, o ministério de Elias manifestado pela quinta ocasião, e também estará Moisés. O ministério de Moisés estará manifestado por segunda ocasião, porque são as duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante, e de Zacarias, capítulo 4. Esses são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus e que são enviados no último dia, no tempo da restauração de todas as coisas. O ministério de Jesus pela segunda vez estaria aqui na terra no último dia. Tudo isto é para estar manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino neste último dia, no tempo da restauração de todas as coisas, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados. Estes ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus estarão manifestados por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E virá a restauração de todas as coisas. Por isso é que Cristo entrega ao seu anjo esse título de propriedade, porque chegou o tempo para a restauração de todas as coisas. Agora vimos este mistério da restauração de todas as coisas. Será restaurado até o reino e trono de Davi no meio do povo hebreu, onde Cristo se sentará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E com ele se sentará quem? Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. E aí estará o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia, presente no tempo da restauração de todas as coisas, para ser o instrumento de Jesus Cristo, para ser usado por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, realizando todo o seu programa da restauração de todas as coisas. Agora, vejam vocês que para o tempo final, para o tempo da restauração de todas as coisas, é que temos a promessa da vinda dos anjos do Filho do Homem, com grande voz de trombeta, chamando e juntando os seus escolhidos no último dia. E agora, para o último dia, há um território onde Cristo estará manifestado por meio do seu anjo mensageiro, onde ele enviará seu anjo mensageiro. Assim como houve um território onde Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro de cada etapa ou era da igreja gentia, destas 7 eras que já transcorreram. Em São Paulo esteve manifestado e o território foi a Ásia Menor. No segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto anjo mensageiro, esteve Cristo manifestado no território da Europa em diferentes nações europeias.
E depois, na quinta etapa, ou era da igreja gentia, esteve Cristo manifestado através do seu anjo mensageiro, o reverendo William Rambrana, para a sétima etapa, ou era da igreja gentia, onde? Na América do Norte. E para o último dia, estaria Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, o anjo mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, onde? Pois na América Latina e no Caribe. Esse é o território assinalado por Deus para esse grande evento do último dia, onde Cristo estaria manifestado através do seu anjo mensageiro e estaria nos dando a comer da sua palavra, dando-nos a comer desse título de propriedade, dando-nos a comer o título de propriedade. Portanto, entrega ao seu anjo mensageiro e ele o come e nos dá esse título de propriedade. Como? Falando-nos esta palavra. E quando nós recebemos esta palavra lá na alma, estamos comendo esse título de propriedade. Estamos comendo esta palavra. Para quê? Para neste último dia, no sétimo milênio, o dia do Senhor, no qual vivemos, sermos transformados, conforme a promessa de Cristo, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Por quê? O último dia, para os escolhidos de Deus, é o tempo de restauração, para serem restaurados à vida eterna com um corpo eterno e serem a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que a imagem e semelhança que Adão perdeu na queda será restaurada neste último dia. Ao crer em Cristo como nosso Salvador, receber seu Espírito Santo, recebemos sua imagem, seu corpo teofânico, ou nosso corpo teofânico que Ele nos deu. E ao receber a transformação dos nossos corpos e assim obtermos o corpo eterno, vejam vocês, receberemos a semelhança. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E todos teremos as duas consciências juntas e poderemos olhar e ver nas demais dimensões e poderemos ver até as hostes celestiais, como as podia ver Moisés, como as podia ver Abraão, Isaac, Jacó, como as podia ver o profeta Elias, como as podia ver o profeta Eliseu, como as podia ver cada um dos profetas de Deus e como Cristo as podia ver também quando esteve aqui na terra. Agora vejam como chegamos ao tempo para a restauração de todas as coisas. Chegamos ao último dia, ao sétimo milênio, e à dispensação do reino, onde virá a restauração de cada filho de Deus, a vida eterna com um corpo eterno. E com todo o poder e autoridade que Ele confere. Essa posição de um filho de Deus adotado para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Vimos o mistério da restauração de todas as coisas e vimos também o tempo em que esse mistério seria aberto aos filhos de Deus para ser cumprido no último dia, que é o tempo da restauração de todas as coisas. E, para já ir finalizando, vamos ver o tempo que resta na rádio. No livro dos Atos nos disse o apóstolo São Pedro, em sua segunda mensagem, em seu segundo sermão, disse: mas Deus assim cumpriu o que havia antes anunciado por boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Assim que arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, para que venha da presença do Senhor tempos de refrigério. E Ele envia Jesus Cristo, que vos foi antes anunciado, a quem em verdade é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. De que falou Deus por boca dos seus santos profetas, que
foi desde o tempo antigo. Para que tempo é a promessa da vinda de Cristo? Para os tempos da restauração de todas as coisas. É para o último dia, o 7º milênio, que é o dia para o qual Cristo prometeu ressuscitar os crentes nele que morreram e transformar os corpos dos que estamos vivos nesta terra. E quando os mortos em Cristo forem ressuscitados em corpos eternos, nós, os que vivemos, que tivermos ficado até este momento em que os mortos sejam ressuscitados, nós seremos transformados. Mas se alguém se for antes da ressurreição, pois ainda não ocorreu a ressurreição, se alguém for antes, pois regressará, retornará em um corpo eterno e nos dirá: retornei. E podes ver o corpo que Cristo disse que me daria. E nós, ao vê-los, pois, seremos transformados. E também lhe diremos: pois olhem também o corpo que está me dando o Senhor Jesus Cristo nesses momentos. Um corpo igual ao teu, um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo que representa de 18 a 21 anos. Este é o corpo eterno que ele prometeu para cada um dos seus filhos. E vejam vocês que é para o tempo da restauração de todas as coisas. E estamos nesse tempo. Estamos no último dia, o 7º milênio, e na dispensação do reino, que é o tempo para a restauração de todas as coisas. Vimos o mistério da restauração de todas as coisas e o tempo para essa restauração. Assim que, amados amigos e irmãos presentes e radiovintes, estejam preparados para essa transformação. Como? Pois recebendo a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, nesse último dia, que nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim nos prepara para sermos transformados e raptados neste último dia, e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Onde estão os que receberiam esta mensagem, os que receberiam esta palavra, os que receberiam esse título de propriedade? E o comeriam neste último dia para serem restaurados à vida eterna com um corpo eterno? Pois aqui estamos na América Latina e no Caribe recebendo esta palavra, recebendo esse título de propriedade, para em breve sermos transformados e raptados como Cristo prometeu aos seus filhos, à sua igreja, para o tempo da restauração de todas as coisas. Agora, vimos este mistério grande, mas vejam a forma tão simples em que este mistério seria revelado aos filhos de Deus, para estarmos preparados neste último dia, para sermos transformados e raptados, e estarmos conscientes de que estamos vivendo no tempo da restauração de todas as coisas. O mistério da restauração de todas as coisas. Vejam como esse mistério foi aberto para nós neste último dia. E agora podemos ver tudo o que envolve esse mistério. Todo o programa divino correspondente à restauração de todas as coisas gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Esta é a mensagem. Esta é a maior revelação divina que Cristo daria à sua igreja no tempo da restauração de todas as coisas. E essa revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá,
é pregada e está contida na mensagem do Evangelho do Reino, assim como o mistério da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, realizando sua obra de redenção na cruz do Calvário, está contida esta revelação onde? Na mensagem do Evangelho da Graça. E agora, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, está onde? Na mensagem do Evangelho do Reino, sendo dada a conhecer esta revelação a todos os filhos e filhas de Deus no último dia. Em que território? Na América Latina e no Caribe. Este é o território para este mistério ser revelado aos filhos e filhas de Deus. E daí se estender ao mundo inteiro. Chegará até o povo hebreu que está esperando a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, para reclamar o trono de Davi, reclamar o reino e reclamar o reino também sobre, não somente sobre o povo hebreu, mas sobre todas as nações. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho deste mistério correspondente ao último dia. O mistério que se abre nesse último dia. E Cristo o abre no último dia a sua igreja por meio do seu anjo mensageiro, porque ele vem neste último dia como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Por isso traz o título de propriedade. E ao trazer o título de propriedade, vem com poder e glória. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês, amigos e irmãos presentes e radiovintes, dando-lhes a conhecer o mistério da restauração de todas as coisas. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e Cristo lhes abra plenamente o entendimento e o coração para poderem ver, para poderem receber e para poderem compreender estes mistérios do reino dos céus e assim serem preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Que Jesus Cristo, o anjo do pacto, os abençoe. E em breve todos sejam transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, e a mim também. Eu estou esperando essa transformação também, porque com este corpo não posso ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Necessito um novo corpo, como também cada um de vocês. E o vamos ter, porque Cristo prometeu para este tempo, que é o tempo da restauração de todas as coisas. A todos os amigos e irmãos radiovintes, podem escrever ou chamar aos endereços e telefones que eles estarão dando ao reverendo Miguel Bermúdez Marim para pedir, solicitar literatura completamente grátis, com conferências similares a esta, para obterem cada dia mais conhecimento destas coisas que estão prometidas para acontecer neste tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde, e deixo com vocês, radiovintes e os presentes, ao reverendo Miguel Bermúdez Marim, para continuar
e dar-lhe os endereços e telefones. Tenha um lápis e papel para anotar esses endereços e telefone. Que Deus os abençoe e boa noite.